Bem-vindos a mais um encontro da catequese familiar, hoje com o tema A Família Atuando na Catequese. Já começo perguntando para vocês, qual a sua motivação para participar dos encontros da catequese? Nós temos trabalhado de uma forma virtual, assistindo vídeos. Mas, normalmente, os encontros são feitos presenciais, então nós temos os encontros da catequese familiar que nós convidamos os pais, padrinhos, avós, tios a participarem junto com o catequizando no encontro. O que te motiva a ir até a igreja e participar desse encontro? Se não é a base do amor na nossa vida, porque nós temos um grande amor pelos nossos filhos e queremos o melhor para eles. Então, por isso a gente participa da vida ativa do nosso filho, porque nós temos muito amor e eu creio que vocês têm muito amor pelos filhos de vocês. E nós empenhamos esforços, né? Às vezes a gente tem que trabalhar no sábado de manhã, o nosso encontro acontece no sábado de manhã. A gente sempre dá um jeito de alguém estar junto com a criança. Ah, a mãe hoje não pode, o pai vai. O pai e a mãe não podem, quem que vai para nos representar? A gente chama a mãe, a avó, a madrinha, a tia, o irmão mais velho. Quem puder participar. Então a gente empenha todos os esforços para que ele não fique sozinho no encontro, para que tenha alguém acompanhando com ele. E isso é muito bom, porque a gente quer que o nosso filho cresça de uma forma íntegra, saudável, que ele seja responsável, livre, e a gente mostrando para ele que a gente se preocupa com ele, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir amado. Então, por isso a gente tem que demonstrar também a nossa preocupação com ele, o nosso amor para ele. Nós temos que demonstrar todos esses sentimentos. E da mesma forma que a gente não pode delegar a educação dos filhos para a escola, a gente não pode delegar a educação da fé para a catequese. Tem que ter uma parceria entre a família com a escola, a família com a catequese, para que tudo que seja ensinado aconteça com êxito, tenha um desenvolvimento, né? A gente quer que a criança cresça, se desenvolva, mas a gente não pode deixar que a escola ou a catequese faça tudo isso. A gente tem que participar, a gente tem que saber o que está acontecendo na escola, o que está aprendendo, quais as dificuldades, né? Porque senão chega lá no final do ano, meu Deus do céu, meu filho vai reprovar. Mas você teve o ano inteiro para acompanhar e lá no final que você viu que ele estava com dificuldade pode reprovar. Então não deixe isso acontecer, vá acompanhando de passo a passo para que isso não aconteça. Então quando a gente tem esse acompanhamento, a gente participa do desenvolvimento da criança, a gente ajuda nas dificuldades, ajuda ela a crescer. Mesma coisa na fé. O que está aprendendo na catequese? Ah, isso eu não aprendi ou não me lembro, né? Porque muitas vezes a gente aprende muita coisa, mas às vezes acaba esquecendo. Esquecendo às vezes porque não pratica ou porque às vezes aprende só naquela etapa da catequese e não vê mais. Então é bom você acompanhar também o desenvolvimento da criança na catequese para renovar a sua fé também, a fé de quem está acompanhando, tá? E o processo da educação na fé é chamado de iniciação à vida cristã. E qual que é o objetivo da catequese? Você já parou para perguntar para você? Por que existe a catequese? O objetivo da catequese é formar cristãos. Cristãos que valorizem a vida, que sejam conscientes daquilo que estão fazendo, que vivam os valores cristãos, vivam aquilo que Deus planejou para nós, né? Rezando, participando das missas, dos encontros, de cursos. Então a gente precisa crescer de uma forma que a gente permita que o plano de Deus se complete na nossa vida. Isso não só para as crianças, para os adultos também, né? Mas para as crianças a iniciação da vida cristã tem esse objetivo, porque a gente forma o indivíduo desde pequenininho. Então ali quando ela é criança ainda, a gente está gerando todas aquelas informações na vida dela para que ela cresça lembrando daquilo, né? Para que ela se desenvolva e lembre de tudo isso que foi ensinado. Agora a gente vai observar esse cartaz aqui. E tem diferentes tipos de família. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem. Olha os tipos de família que nós temos. Pergunto para você. A família como vai?
Quais os problemas mais comuns que afetam as famílias? Como estão o diálogo e o respeito no lar? Há na maioria das famílias a preocupação e o comprometimento com o próximo, com o necessitado? Agora eu vou mostrar para vocês um outro cartaz. Esse cartaz aqui, que tem uma casa e uma igreja. Eu pergunto para vocês, quais as diferenças que nós podemos observar nesses dois espaços, na casa e na igreja? Elas têm diferenças? Elas têm semelhanças? Há algum rito familiar, como rezar o terço ou rezar antes das refeições na sua casa? De que maneira a família está envolvida na educação da fé dos filhos? Será que a casa e a igreja têm alguma relação? Será que é a mesma coisa? Será que elas são diferentes? Será que elas são semelhantes? Reflete um pouquinho aí. Agora nós vamos acompanhar um texto na Bíblia. Pegam lá a Bíblia de vocês. É um texto que vocês já conhecem, a gente já fez a leitura dele. Inclusive fizemos a leitura do encontro passado. Mas hoje a gente vai olhar de uma forma diferente para esse texto. Tá? Vamos ver o que ele vai nos dizer. Então vocês peguem a Bíblia lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 até o 52. Vamos lá fazer a leitura? Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que via voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fizeste isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembram do texto? Lembram o que aconteceu? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho esse texto de uma forma diferente. Hoje pensando na família, pensando nos pais de Jesus. Então Jesus, ele nasceu, viveu numa família que nós chamamos de Sagrada Família. E essa família também conheceu as alegrias, os desafios, os dramas que vivemos hoje, não é diferente, né? Tudo isso. E os pais de Jesus, eles são a referência para os nossos pais de hoje. Por quê? Porque os pais de Jesus estavam envolvidos na educação de Jesus. Então são exemplos para nós também. Nós temos que estar envolvidos na educação dos nossos filhos. Então o que acontecia ali? Todo ano a família ia para a festa da Páscoa, né? E naquele ano especial, Jesus estava completando 12 anos. Então Jesus precisava fazer um compromisso com Deus. A partir daquele momento, ele ia se entregar ao conhecimento da palavra de Deus, a se dedicar de uma forma mais responsável do que ele já vivia. E lá para os judeus, essa cerimônia ela se chama de Bar Mitzvah, que é um momento que o menino passa da fase de infância, de adolescência, para a fase jovem, está indo se encaminhando para a fase adulta. Então, o que os pais de Jesus fizeram? Pegaram Jesus, levaram ele até Jerusalém na festa e dedicaram ele a esse compromisso. Encaminharam Jesus para esse compromisso. E quando viram Jesus
no templo conversando com os mestres, naquele momento eles não compreenderam o plano de Deus na vida de Jesus, mas mesmo assim eles não colocaram obstáculos, não impediram Jesus de fazer isso, né? Eles incentivavam Jesus a essa caminhada, e a gente tem que incentivar também os nossos filhos nos objetivos dele, nos planos que Deus tem para a vida dele. Então esse fato, ele revela para nós que os nossos filhos, eles não são propriedades nossas. E também não são extensão dos nossos desejos. Eu quero que meu filho seja advogado, porque eu não consegui ser advogado, então meu filho vai ser advogado. Eu quero que a minha filha seja uma bailarina, porque eu não consegui ser uma bailarina, então ela vai ser uma bailarina. A gente não pode estender os desejos que a gente deixou de viver para que eles vivam. A gente tem que cuidar muito com isso. A não ser que eles desejem ser um advogado, uma bailarina, aí a gente tem que incentivar, mas cuidado para não fazer com que eles sejam o nosso reflexo, o reflexo do que a gente não foi. Então, cuidado com isso, não podemos estender os nossos desejos para eles, tá? E eles foram colocados como um presente de Deus na nossa vida, né? Filho é um presente de Deus para nós e nós cuidamos deles, encaminhamos nos seus projetos, porém, lembrando que sempre Deus tem um plano maior na vida deles. Por isso nós temos que rezar e pedir a orientação de Deus para as nossas vidas. O que eu devo encaminhar o meu filho? O que eu devo orientar o meu filho? Nunca se esqueça disso. Sempre peça a orientação de Deus, porque Deus tem um plano na vida dele, né? E nós temos que encaminhar o nosso filho para que ele cresça no seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual também, assim como Jesus se desenvolveu na sabedoria, na estatura e na graça diante de Deus e dos homens. Os nossos filhos também vão se desenvolver diante das pessoas, diante dos homens, vão crescer fisicamente, intelectualmente e diante de Deus com a sabedoria, com a graça. Então, nunca podemos esquecer que nós temos que favorecer isso também aos nossos filhos. Por quê? Porque a família é o berço da fé, né? Ela é a igreja doméstica. Por isso eu coloquei para vocês ali o cartaz da foto da igreja e da casa, né? Dentro da nossa casa também é a igreja, é a nossa igreja doméstica, onde tudo isso começou. E dentro da nossa casa, nós temos que nos aprofundar no conhecimento da mensagem de Deus para nós, da mensagem que Jesus nos deixou quando se fez homem, que é através da Bíblia, através da oração. Nós temos que viver esses ensinamentos. Catequista, mas é tão difícil viver, é tão fácil falar, né? É fácil falar, é difícil viver, porque a gente tem os obstáculos das nossas vidas. Mas quando a gente está com Deus dá a direção de como vivenciarmos tudo isso. Não vou dizer para vocês que vai ser tudo mais fácil. Às vezes fica até mais difícil, porque a gente começa a observar outras dificuldades quando a gente assume um compromisso com Deus. Mas mesmo assim a gente tem que ter perseverança, a gente não pode desistir no primeiro problema que aparece, né? Mas quando estamos com Deus, sabemos que Ele quer o melhor para as nossas vidas, que Ele nos ama, que Ele quer nos ver felizes. Você quer ser feliz? Então entregue a sua vida a Jesus, caminhe com Ele, porque assim, da mesma forma, a gente vai estar ensinando os nossos filhos, né? Então é importante a gente se reunir em casa, às vezes fazer grupos familiares de oração, de canto, de rezas, né? Então se reunir nas casas, nas comunidades da nossa igreja, é muito importante a gente partilhar e estar sempre vivendo juntos, porque um ajuda o outro, a gente não consegue viver sozinho. E a gente pode observar a família na Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade foi a primeira família, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos a paternidade, a filiação e o amor. Ali nós vemos a primeira família. E quando um casal se une, ele gera uma nova família, né? E Deus dá a responsabilidade para essa nova família de serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Então, nós somos os primeiros catequistas, né? Muitas vezes lá na catequese a gente pergunta para as crianças: você já conhece esse texto? Você já conhece essa oração? Quem que te ensinou? Quem que mostrou para você? Os meus pais, os meus avós. Então, os avós são muito importantes também na formação da criança, né?
Então a gente pergunta também para os catequizandos, quem que ensinou vocês? Ah, foi a minha família. Então é importante a família estar ensinando tudo isso, porque são os primeiros catequistas, né? Ensinar a fazer o sinal da cruz, a oração da Ave Maria, coisas simples, a oração do Santo Anjo. Então tudo isso a família já pode ensinar para os seus filhos. A catequese, ela vai complementar tudo isso. Mas o conteúdo da catequese tem que ser vivido dentro de casa também. Não é só para a criança ir ao encontro, assistir o encontro, não. Tem que participar do encontro, vivenciar tudo aquilo na escola, na família, com os amigos. Né? Então, tudo isso é muito importante. Então, os pais recebem essa responsabilidade. E a partir do momento que essa nova família se gera, nós estamos perpetuando o povo de Deus, né? E através do batismo, depois a gente batiza os nossos filhos, a gente está tornando os nossos filhos filhos de Deus também, né? No batismo. Então, assim, a gente vai perpetuando os cristãos, as nossas famílias. E assim como a família de Nazaré incentivou a vocação de Jesus, nós temos que incentivar a vocação do nosso filho. Não só na vocação de uma profissão, mas na vocação sagrada. O que será que Deus tem de chamado para o seu filho? Então, muitas vezes, o chamado de Deus vem interligado com o chamado da vocação profissional, porque dentro da nossa profissão, dentro do que nós fazemos, nós estamos também cumprindo com o plano de Deus, né? Então, reze por isso, né? O que será que Deus quer para a vida dele? Que tipo de profissão será que Deus está querendo? Reze para que Deus já vá gerando isso no coração do seu filho, para que ele escolha aquele caminho que Deus está querendo que ele trilhe. E para que a nossa família cresça com responsabilidade, como educadora da fé, a gente precisa valorizar alguns pontos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos que nós temos que valorizar. A família como santuário da vida, onde se faz a primeira indispensável experiência do amor de Deus, da fé, da vida cristã e da solidariedade. O clima familiar propício de diálogo, de perdão, de solidariedade, de oração familiar e de participação na comunidade que envolve a criança desde o ventre materno. A valorização dos eventos, festas e celebrações familiares, enriquecendo-os com conteúdo cristão. As oportunidades de formação para que a vida da família seja um itinerário da fé, escola da vida cristã, esforçando-se por se transformar em igreja doméstica. A religiosidade transmitida especialmente pelos avós, a missão dos pais na educação cristã dos filhos, a participação, a colaboração da família na catequese e na comunidade cristã. Diante de tudo que nós vimos hoje, eu faço uma pergunta para vocês, depois eu vou mandar um cartãozinho para que vocês respondam essa pergunta. Me coloquem de uma forma visual para que vocês possam lembrar. Que compromisso eu posso assumir na participação da educação da fé do meu filho? Você já pensou nisso? O que você pode fazer para ajudá-lo no crescimento espiritual, no crescimento da fé dele? Vai avaliando, vai refletindo. Vou mandar o cartãozinho para você, você coloca de uma forma visível, se quiser colocar na geladeira, se quiser colocar num lugar que fique de mais fácil acesso. Por quê? Para que você possa lembrar desse compromisso que você assumiu. Poxa, eu sou responsável também sobre isso. Será que eu estou fazendo isso? Assumir com alegria esse compromisso, com responsabilidade, com perseverança. Então, às vezes, a gente precisa materializar o nosso compromisso, escrever, para que a gente possa lembrar. Poxa, eu tenho que fazer esse compromisso. Então, eu vou mandar para vocês lá, para vocês preencherem, tá? E outra pergunta que eu faço para vocês. O que te enriqueceu nesse encontro? O que foi importante para você? Fez a diferença? Valeu a pena participar desse encontro? Vale a pena caminhar na fé ao lado do seu filho? Reflita sobre isso também. Hoje nós vamos encerrar o nosso encontro com a oração pelas famílias do Papa Bento XVI. Também vou encaminhar para vocês. Ó Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência da vossa vontade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos.
Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos nossos filhos. Abriu seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Unidos com José e Maria, pedimos-vos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco e o amor de Maria.